Está começando o programa Ser Incrível, no portal RC1. Com a apresentação dela, Estela Maris. Empoderamento, autoestima, crenças que te limitam e muito mais. Olá, seres incríveis do meu coração! Vamos começar mais um podcast para fechar aí esse ano, como a gente vem trazendo pessoas maravilhosas, como a gente vem trazendo tanto aprendizado, tanto ensinamento, quantas novidades, né, que a gente vem aprendendo aí com essas pessoas incríveis que vêm participar. E você? Já se encontrou incrível? Já se achou a mágica que você é? Se sim, bora lá vir comigo. Vem contar sua jornada aí pra mim. Será que você consegue atravessar aí esse caminho e contar a tua história? Todos nós temos uma história incrível para contar. E vamos aí fechar, né, mais um ano aí que para alguns foi difícil, para outros nem tanto. E você se sente realizado nesse ano que se passou? Muitas frustrações? Diga pra mim se você precisa de ajuda. Se você quiser, bora lá, me chama, que eu posso estar mostrando um caminho de mais leveza pra você, de mais possibilidades, você acreditar em você. Eu brinco que, olha, você conviver com você já é uma situação, né? Quando a gente vai aí meditar, se ouvir, né? A gente entra nessa introspecção, ficar sozinho. Como é difícil ouvir essa mente, né? Tagarela, que mente demais, como ela atormenta a gente. A gente conseguir driblar essas situações realmente é uma tarefa aí bem árdua, né? E conviver aí entre duas pessoas, né? Relacionamento. Eu já passei por alguns. E olha quanto aprendizado. Embora a gente sempre fala, né? Ai, vou mudar uma relação. Vou mudar de relação. Vou escolher uma outra pessoa. E quando você vai para um outro relacionamento, você percebe que você passa pelas mesmas situações. Você fala, eu vou escolher diferente, eu vou mudar. E às vezes você não consegue. Ou se, puxa vida, magicamente, né, que eu reverencio quem já está há muito tempo numa relação. Eu acho isso fantástico, porque você conviver a dois, olha, é realmente de tirar o chapéu. E hoje nós vamos aí trazer um casal incrível, que eles já falaram aí separadamente, né? Mas hoje eu uni os dois, que para mim são pessoas incríveis como você, para falar de relacionamento, todas as dificuldades, todas as levezas, né? Conviver um com o outro nesse dia a dia, né? Eu brinco, dividir aí, né? A pasta de dente, o armário, é uma tarefa e tanto. Para quem não me conhece, o meu nome é Estela Maris, eu sou terapeuta de expansão de consciência. E mais um programa que a gente vem aqui para expandir essa consciência incrível que você tem. Como vão vocês, Jamile e Plínio? Como vocês estão? Bem, graças a Deus, Estelinha. Muito bem, Estela, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado por essa experiência. Muito obrigado por ter convidado a gente. Sim. E espero que a gente dê conta do recado, que falar de relacionamento é... Não é fácil. Vamos falar com maestria aqui, porque eles entendem do assunto, né? E é um casal muito gostoso, gente, porque assim, você aborda, eu falei isso hoje nos stories que eu gravei antes de vir pra cá. Eles falam sobre tudo. É muito difícil, né? Uma pessoa que tem, às vezes, essa facilidade de abordar. Eu brinco, eu falo assim, né? Cada um no seu quadrado, né? E realmente eles não. O que vocês levarem para eles debaterem, eles trazem aí uma facilidade, porque eles também são mentores, né? Eles têm aí mentorias com pessoas, eles também abrem aí a sua, né? Expandem a sua mente, a sua consciência. Isso é muito gostoso. E hoje a gente quer saber, né? Assim, vamos falar que é tão fácil porque eles, né, trabalham junto? Acho que não, porque eu já tive um casamento que eu trabalhava junto. Que dificuldade, não? É difícil. É complicado. É 24 horas, não, gente? 24 horas. É, a gente acorda, dorme. É tudo que a gente vai fazer, a gente faz junto. Quanto tempo de relacionamento? São 6 anos. Uau. Quase 7. Quase 7. Meu Deus. Quase 7 anos. E aí, começaram a trabalhar junto mesmo, assim, tem quanto tempo?
Em 2020, na pandemia. A famosa pandemia. Exatamente. Ou ela unia, ou ela separava, né? Exatamente. Eu falei, ó, se a gente já passou pelo pior período, que foi a pandemia, de ter que realmente ficar 24 horas grudado, sem ter pra sair pra lugar nenhum, eu falei, a gente já tira de letra qualquer coisa agora. A pandemia foi um catalisador social. O que tinha que acontecer, aconteceu. Casal, por exemplo, o casal que era para separar, separou. O casal que era para firmar, firmou. E quanto tempo de namoro antes de estarem juntos aí, praticamente casados, né? A gente foi. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Uns 2 anos. E aí resolveram. E aí foi indo, dividir a famosa o tubo de pasta de dente, né? Que já é uma briga, A hora né? que vi já tava em casa. Já foi chegando. Já foi chegando, foi ficando. As próprias necessidades do dia a dia foram tornando cada vez mais natural que a gente se unisse. Então, não foi uma decisão, na verdade foi orgânico. Foi orgânico. Realmente. E tira uma dúvida pra mim. Vocês se acham um casal assim super compatíveis ou tem muitas diferenças? Muitas. Verdade, porque quem olha assim, né, os dois aí super malhados, super aí com o mesmo propósito, né, a gente fala a mesma língua, né, verdade que tem diferença. Sim, muitas, principalmente no começo. No começo era estridente, assim, ó, a diferença minha e a do Plínio. Até mesmo quando a gente começou a conversar, porque antes de se relacionar, a gente pode dizer que a gente fomos 2 grandes amigos. Nós criamos uma amizade muito consistente, né? Sabe? Apesar do pouco espaço de tempo, mas a gente criou uma amizade muito consistente, muito assim, que veio realmente para agregar um à vida do outro. Né? Seja pelos momentos em que a gente se conheceu, ou mesmo pela individualidade de cada um de nós, a gente conseguiu construir uma amizade bem forte, muito assim, importante, inclusive para que brotasse um relacionamento sério depois. Né? Porque eu tratava ele como amigo. A gente treinava, a gente trabalhava junto na mesma academia, só que eu dava aula, acho que depois que eu comecei a dar aula nessa academia às 6 horas da manhã, que eu comecei a encontrar com ele, porque até então eu treinava nessa academia, mas eu treinava à noite, e ele sempre trabalhou de manhã. Então vocês se conheceram na academia? A gente se conheceu na academia. Foi quando eu comecei a dar aula de Muay Thai às 6 horas da manhã, e aí eu comecei a encontrar com ele, porque ele ficava no período das 6 ao meio-dia. Então foi aí que eu comecei a encontrar com ele, aí eu falei para ele, cheguei nele, falei para ele que eu ia disputar um campeonato interno de Muay Thai, que eu queria começar a treinar mais a parte física, porque até então eu só focava no Muay Thai e nas outras coisas, que foi onde a gente começou a conversar e se relacionar. Mas de cara não foi nada amigável, não. Verdade. Não, ele não ia muito com a minha cara. Não. O que acontece? A Jamile, ela é uma pessoa assim, extremamente expansiva. Extremamente expansiva já. Eu já sou o contrário. Já sou um pouco mais contido. O que acontece quando você tem esses 2 elementos aqui, um de expansão e um de contrição, é que um invade o espaço do outro. Que é natural, acontece. Mas é assim, na academia, exemplo prático, na academia a gente tinha um tablet, né? Que era onde ficavam todos os treinos, enfim, que a gente precisava, e era estritamente para uso dos professores, né? Aí, de repente, ela chega assim no meu horário, já mexendo no tablet, já procurando... Tomando pedaço. Ué, como assim? Como assim? Né? Então, assim, os primeiros contatos, eles já foram assim... Dava umas rosnadinhas. Vixe, nossa. Já causou um certo choque ali, mas aquela impressão inicial, só. É porque no período que eu treinava, eu tinha essa liberdade. Na verdade, eles deixavam o aluno mexer no tablet. Vai lá, vê seu treino, vê o que você tem que fazer. Então, assim, eu comecei a treinar às 6 horas da manhã e aí eu ia lá no tablet sem perguntar pra ele. Eu ia lá, mexia, via qual que era o meu treino e ia fazer. E não, você sabe, é assim, pessoas são diferentes, horários são diferentes, cada um tem uma conduta diferente. Então, cada um que chegava lá, pegava
primeiro com ele, conversava com ele. Ele ia passando o treino de cada pessoa. É diferente do período que eu treinava. Entendeu? No período que eu treinava, mal olhavam pra você. Então, assim, eu pegava lá no tablet e ia treinar sozinho e fazer meu treino. Eu ia ver o que era e fazia. Com ele já era diferente. Então, assim, eu tinha que ter chego primeiro, conversado com ele, falei assim, ó, eu vim ver meu treino. Não, já fui direto, já peguei o tablet na mão, já fui ver. Então, assim, já deu um choque, ele já falou assim, ixi, olha, já veio uma trabalhosa aqui pra mim. Chegou já. chegando. Quem que ela pensa que é pra não perguntar pra mim o que é pegar o tablet? Mas já foi invadindo, assim, nem sabia quem era, porque, como ela falou, a gente não se cruzava antes, né? Não tinha contato. Então, já chegou, assim, meio que em casa, sabe? Ué. Causou um certo estranhamento no início. Mas você nem se manifestou. Eu vi o olhar dele fuzilando do outro lado da sala. É que na verdade Olha, foi... tipo... Como foge daquele comum, né? Então, como eu falei pra você, ela é uma pessoa extremamente expansiva. Então, a hora que a Jamile chega, você sabe que ela chegou. Você sabe que ela chegou. A presença dela é marcante. Exatamente. A presença dela é muito... É muito, assim, evidente. Ela tem uma marca Ela registrada, né? Ela tem uma facilidade de deixar sua marca por onde passa, que é incrível. É um magnetismo, né? Que na verdade não é uma característica ruim. Pelo contrário, é uma excelente característica. Né? Não dá pra passar despercebido, né? Fala a verdade. É uma excelente característica agora, né? Porque no começo... Não, mas foi assim, essa forma minha expansiva, então eu acabei passando por cima da autoridade dele que estava dentro da sala de aula. Então, assim, primeiro eu teria que ter chego dele, conversar e tudo mais, mas assim, passou. Ele veio dando um passo duro, né? Ele viu que eu perdi o tablet, veio do outro lado da sala, dando um passo duro, perguntou. Ele falou, não, tô olhando meu treino e tal. E aí foi quando começou que a gente falou, acho que pela primeira vez. Foi, né, nessa ocasião toda que eu cheguei, criei aquele clima, peguei o tablet e tal. Aí ele veio e tal, e perguntou o que eu queria e tal, que eu tava procurando. Mas eu falei, não, eu tava no meu quando treino. aconteceu essa rosnada aí, né? Teve alguma química ou não? Foi de boa, assim, Não, imperceptível? Quem é essa? Quem é ele? Estelinha, Nada a ver. nada. Não. Aí a gente foi... O que aconteceu? Eu tava em período de... Eu tava me divorciando e tal, eu tava sem trabalhar na área, então essa academia ela acabou me dando uma oportunidade de começar. Então foi quando eu comecei a ministrar as aulas de Muay Thai lá. E aí foi que surgiu esse campeonato interno, foi onde eu cheguei pra ele e falei assim, eu gostaria de ter uma preparação melhor, porque até então não estou fazendo outra coisa, só estou treinando Muay Thai. Foi onde a gente começou a conversar. E aí foi que as coisas começaram a mudar. E assim, a gente ficou num período que a gente treinava, e aí ele me treinava, eu saía, eu acho que depois eu parei de dar aula nessa academia, comecei a dar em uma outra noite, mas eu continuei indo lá para treinar com ele. Então assim, a gente treinava e depois que terminava o treino a gente ficava uma hora, quase 2 horas conversando sobre tudo. E aí eu contava das minhas inseguranças, que eu estava muito tempo fora do mercado. Aí eu falei para ele que surgiu uma oportunidade de trabalhar numa academia lá no shopping, e não era na sala de musculação, era como recepcionista. Então, assim, eu falei para ele, é uma oportunidade que eu posso voltar pro mercado e tudo. Então, assim, a gente ficava conversando sobre muita coisa. Fora isso, o Plínio me treinava. Como eu falei para ele que eu tinha essa questão de insegurança, de voltar pro mercado, que eu não me achava boa o suficiente para voltar, porque eu fiquei muito tempo parada. Tipo, foi uma escolha minha, então eu escolhi cuidar da minha filha e tudo mais. Então, assim, eu abandonei tudo, eu não trabalhava mais. Então, quando eu me divorciei, eu não tinha mais nada. Eu não tinha trabalho, eu não tinha nada, então assim, eu precisava me sustentar as contas, sabe? Pagar tudo. Falei assim, eu preciso voltar, eu sou formada, então assim, eu tenho que fazer alguma coisa, não dá pra ficar parada. Então assim, eu aceitei e comecei nessa academia como recepcionista, mesmo sendo formada, mesmo podendo trabalhar na área. Então aí no meio de julho, acho que de 2016, acho que foi isso, né? E aí eu comecei, me chamaram, saiu um aluno e o gerente me chamou para assumir a sala de musculação. Então, nesse período, eu conversava com ele e falava assim, não sei, não me acho boa, faz muito tempo que eu tô fora do mercado de trabalho, então assim, não sei como que tá, eu parei realmente tudo. Quando eu parei tudo, eu não queria saber, muito pelo contrário, parei de treinar, parei de fazer tudo. Fica o peixinho fora d'água. Exato. E aí foi nisso que a gente foi funilando mais amizade ainda, porque ele me treinava, além de me treinar, ele
me dava aula. Então, assim, eu fazia o treino, depois do treino a gente tinha... Eu tenho até hoje os papeizinhos de anotações de aula que ele me dava. Sabe? Então nasceu uma amizade. Nasceu, sim. E eu não via nada além de uma amizade. Pra você ter noção, eu achava que o Plínio era gay. Verdade. Mas tudo isso porque eu não enxergava. E ele, assim, o Plínio é uma pessoa que é extremamente educado. E a academia onde a gente trabalhava tinha uma fama de, sabe assim, aqueles homens machistas, aqueles homens que queria, sabe, já te comia com os olhos e tudo mais, não tava ali querendo só te treinar, sabe, tava querendo outras coisas. Então, assim, eu odiava aquele ambiente. Então, assim, eu cheguei lá, uma pessoa extremamente, mas assim, educado não era só comigo, tá? Era educado com todo mundo, com homem, com mulher, com quem estivesse lá. Sabe, a forma como que ele te tratava, a forma que ele dava, sabe, obrigado, ai, pega por favor, sabe. Então, assim, eu falei assim, gente, não é possível. Não é igual esses meninos aqui da academia, não. Chamava ele de Miglis. Casamiga, ajuda as amigas. Chamava ele de japonês, ajuda as amigas. Se eu ia fazer um exercício que eu não conseguia, falava, japonês, ajuda as amigas aqui, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, eu não via nada. Na verdade, eu não conseguia enxergar, né? Porque deve ter surgido aí algumas deixas dele que eu também não percebi justamente por ter essa visão. Aí depois de um tempo que apareceu uma menina lá na academia, a hora que a gente estava treinando, e a faxineira da academia veio e falou assim, essa daí tá ficando com o Plínio, essa daí é a namoradinha dele. Eu falei, é aí que eu falei, ele não é gay. Pera aí que dá pra ter um olhar Mas diferente. assim, mesmo quando eu fiquei sabendo, eu falei, da menina e tal, não despertei nada assim pra ele, ou que ele deixasse entender, falei assim, olha, não. Até porque quando ele deixou entender, ele deixou bem explícito, sabe? Aí foi quando ele me chamou pra almoçar, e aí a gente foi, eu fui numa boa, achando que era um almoço de amigos, sabe? Vamos lá comer alguma coisa, vamos conversar e tal. Parceiro de trabalho. A gente conversou de tudo, ele contou, tipo, a vida dele inteira, de tudo que ele tinha feito e tal. A gente tinha conversado coisas que até então a gente não tinha conversado. Que era o caminho que ele percorreu até chegar aqui, já, sabe, que fez ginástica. Ele contou, tipo, tudo. E aí, no final desse almoço, eu fui deixar ele lá na frente do apartamento dele. Aí, a hora que eu fui deixar ele no apartamento dele, ele foi me despedir e aí ele me deu um beijo. Olha, inesperado. Não, já foi acontecendo. Ali, a hora que eu vi, falei, aí eu expulsei ele do carro. Ai, que tudo! Tá, eu fiquei sem reação. Fica, né? Fiquei sem reação. Eu acho que eu fiquei com vergonha, fiquei sem reação. Eu Ele não esperava. fator. Aí eu expulsei ele do carro, falei, fui embora, larguei ele lá pra trás. Ô, Estela, o que acontece? A Jamile, ela é uma pessoa que ela precisa estar no controle. Se ela não estiver, ela não sabe o que fazer. Isso é verdade. Então, É verdade. e eu já sou uma pessoa mais sistemática, eu sou uma pessoa mais metódica. Você não é tão controlador. Nem um pouco. Quando eu chamei ela para almoçar, na verdade, até então eu também não havia visto um interesse romântico tão evidente, tão gritante assim, né? Mas em algum momento daquele almoço, que a gente passou mais uma vez horas conversando, Horas. eu pensei assim, cara, tá acontecendo alguma coisa legal aqui, tá acontecendo alguma coisa interessante aqui, né? E pouco tempo depois, eu percebi que naquele momento, ali naquele almoço, eu comecei a enxergar ela como mulher. Uau. Comecei a enxergar ela como mulher, porque até então, o que acontece? A nossa relação, ela era de mentor para mentorado, tá? De preparador para atleta, de professor para aluno. Então, assim, o meu código de ética, ele já não conflita um pouco com esse tipo de relação. Porém, a gente estava construindo uma amizade tão, assim, interessante, tão legal, sabe? Orgânica mesmo. Sólida, né? Que naquele almoço eu percebi, caramba, cara,
tem alguma coisa acontecendo aqui que eu acho que nenhum de nós dois está percebendo, mas pode ser tem uma faísquinha ali. Quando ela foi me deixar em casa, eu pensei assim, quer saber? Eu vou arriscar. Vou arriscar. Vamos ver. Vamos ver o que vai dar. Aí. Vamos ver o que acontece. É uma sereia. Vamos ver o que acontece, né? Aí, o que aconteceu? Eu dei um passo. E ela acho que não esperava e assustou. Exatamente. Até Exatamente. Ela não estava no controle da situação. Só que ela não estava no controle da situação. O que ela fez até então? Reagiu de forma extrema. Né? Não expulsou do carro e... Olha que lindo. Mas é assim também. Expulsou, a gente brinca dessa forma, só que assim... A gente não cortou laços, continuamos mandando mensagem um pro outro, sabe? Foi simplesmente um choque inicial. Foi aquele impacto. Foi aquele... Opa, pera aí. Acho que foi demais. Não, pra você ter noção, no outro dia eu tava lá como se nada tivesse acontecido pra eu treinar. Não aconteceu nada, tá tudo certo. E foi assim. E foi exatamente assim que eu percebi que com a Jamile, com a pessoa Jamile, é necessário ir devagar. É necessário ir devagar. Então, sabe aquela coisa de... E não estou falando mal. Não, tá? Pelo amor. É simplesmente uma característica. A gente reconhece as características. É uma característica. Sim, fortes. Tá? Da mesma forma que ela tem muitas coisas para... Eu não sou florzinha, não. Então, assim, a primeira reação é sempre a negação, tá? Quando a gente vai desmontando isso gradativamente, com paciência, com calma, vai desarmando, vai abaixando a guarda. E foi nesse abaixar a guarda que eu também comecei a abaixar as minhas guardas, comecei a baixar o meu... todos os meus critérios, comecei a enxergar a coisa como estava sendo construída mesmo. E falei, cara, a gente está construindo uma coisa muito legal aqui. A gente não começou, sabe, da mesma forma que ela comentou agora, a gente não começou uma relação assim, truncada, forçada, sabe? Também não foi aquela paixão materialista, violenta, né? Só aquele... Não. Uma relação de matéria e consumo, sabe? Não foi nada disso. A gente foi construindo uma relação orgânica que foi se solidificando com trocas de experiência e tal. E foi muito natural. Foi muito natural. Tanto é que, mesmo ela sendo um pouquinho mais arisca, né? No outro dia o que aconteceu foi, tudo corre normalmente. Cheguei para treinar ali, maravilhosa, como se cara de faz nada. Né? Mas, então, assim, foi muito interessante porque não foi um começo forçado, sim, sabe? Uma relação onde existe apenas aquela relação entre consumidor e produto. Entende? Que é basicamente o que acontecia dentro daquele ambiente. Porque assim, não interrompendo, né? Normalmente as relações começam por aquela paixão violenta. É aquela coisa... Exato. Eu não vou conseguir mais viver sem ele. Sei lá, às vezes vice-versa. Uma coisa muito... Né? Não, foi mais leve, né? Foi. Sim, foi criando laços. Por que a paixão, ela acaba? A paixão acaba porque ela não tem pilar nenhum de sustentação que não seja o consumo. Consumiu, acabou. Acabou. Vocês conseguem diferenciar, porque todo mundo faz essa pergunta, né? E eu falo assim, um relacionamento, eu que já passei por alguns, sem amizade, companheirismo, realmente, gente, é muito difícil ir pra frente. Eu acho que isso daí é a base de tudo, né? Mas vamos lá, muita gente pergunta, né? Até hoje, até eu às vezes me pergunto, qual a diferença entre amor e paixão? Quer responder? Pode responder. Depois eu pego o gancho. Porque as pessoas se confundem, né? Eu Você falei, já eu tava amo essa falando. pessoa porque eu tenho aquela paixão violenta. Essa frase tá correta? Gente, vamos falar sério. E aí? Olha,
Daria para eu dar uma aula sobre Eu isso sei, como tá? sei. Mas é assim, eu vou resumir Só para um o pouco a pessoal ficar história. mais fácil o entendimento. Vou resumir um pouco a história. A paixão, ela tem uma característica que é sensível, tá? Então, a paixão, ela sempre acontece a partir de uma sensibilidade. Por exemplo, eu enxerguei alguma coisa que eu quero consumir. Ela é explosiva? Depende. A paixão ou a Jamile? A Jamile é. Gostei, gente. A Jamile é. A Jamile é. E a paixão? É. Exatamente por ser sensível, sabe? Então, eu ouço algo que eu me apaixono, eu vejo algo que eu me apaixono, eu provo algo, eu como Que dá algo. aquele... Sabe? Então, é uma explosão de sentimentos. Então, caramba, isso é novo, isso é gostoso, eu quero mais disso, cada vez mais disso. Você acha que essa paixão pode ser duradoura? Ela é uma porta de entrada. A paixão é sempre uma porta de entrada para o objetivo do nosso papo aqui de hoje, que é a convivência, o relacionamento. A paixão, ela é uma porta de entrada. Por si só, a paixão, ela não passa de um... Ela não se Sustenta. Eu ia falar isso. Ela não passa de uma relação de consumo. Por exemplo, eu gosto da sua voz. Eu gosto da sua voz. É uma voz doce, é uma voz que me agrada. Então, depois que eu ouço sua voz, eu me satisfaço. Aí o que eu faço? Beleza, não preciso mais ouvir. Tá, e quando eu quiser, aí eu venho e falo com você de novo. Prestem atenção, que isso é muito sério. Gosto da sua imagem, tá? Você é uma mulher bonita, né? Olhão claro. Gosto do sabor do seu beijo, por exemplo, tá? O que isso tudo está mostrando pra gente? Isso tudo está mostrando pra gente que está entrando uma informação que no meu cérebro está sendo benéfica. Pausinha rápida, mulheres, a gente se engana, porque normalmente quando a gente beija um cara, a gente fala, que beijo é esse? Que pessoa é? Gente, ele é assim, fora do comum. Mas você acabou de conhecer. Continua. Exatamente. Então, essa relação de consumo, ela tem um prazo determinado. Tá? Ela tem um prazo determinado. Consumiu, vamos pensar o seguinte, olha, a gente tem essa relação com comida, geralmente, tá? Comida, nossa, que vontade de comer o estrogonofe da minha mãe, cara. Aí o que eu faço? Eu viajo, sei lá, 130 quilômetros para visitar minha mãe lá na... Beleza, cheguei lá, ela fez o estrogonofe. Nossa, você come com os olhos, come com o nariz, come com... Até o som do arrozinho fritando ali no... Nossa, beleza. O que acontece depois? Comeu? Empanturrou? O que acontece depois? Ai, tá bom, tchau mãe, Tchau, obrigado, lembrança. tá na hora de ir para casa. Muito Né? boa a explicação. Então, a paixão, ela tem esse poder, ela é, exatamente como você falou, ela é explosiva. E ela deixa o ser humano meio irracional, né? Sim, deixa irracional. Porque sempre que a gente é instigado por elementos sensíveis que falam com nossos sentidos, né, a gente perde um pouquinho da racionalidade de forma momentânea. Tá? Então, por exemplo, se eu como algo que eu gostei, então todo o meu processo racional, todo o meu processo lógico, ele vai ser benéfico em relação àquilo ali. Tá? Então, caramba, eu gostei disso aqui, não consigo enxergar defeitos nisso aqui. Tá? Então, que é o que acontece com a paixão entre homem e mulher. Aqueles primeiros dias, primeiras semanas. Nossa, ele é perfeito, ela é perfeita. Não, eu não consigo enxergar um defeito. Nossa, que fala com as amigas, né? Nossa, é uma pessoa assim maravilhosa. Nunca conheci ninguém igual. Sabe? A hora que junto. É a porta de entrada. É a porta de entrada. Conforme, e isso é o interessante da relação, conforme você constrói o dia a dia, conforme você constrói, você vai identificando também
opa, isso aqui eu já não achei isso aqui tão legal assim, né? Aí passa outro dia, nossa, ele tem chulé, né? Parece que não é meu tudo Deus. isso, gente. Aí, A paixão, você sempre tá procurando alguma coisa para te agradar. exatamente, exatamente, E exatamente. e realmente ela acaba sendo passageira, né? Aí passa. E passa. Porque não vai te agradar sempre. É a diferença do amor, né? Exato. O amor, isso foi o eros, tá? Isso foi a paixão, tá? Então, que é aquela coisa que marca, aquela coisa que dói. Nossa, que saudade daquela como pessoa. dói, né? Nossa, é engraçado porque assim, na mitologia grega e na romana, o Eros ele tem a imagem é o que a gente conhece como Cupido, tá? Então, qual que é a arma do Cupido? O Cupido ele tem uma arma, né? É um símbolo de amor? Mas ele tem uma arma. Ou seja, ele tem um elemento bélico, tá? A flecha do Cupido, ela penetra a nossa pele. E esse penetrar a nossa pele dói. Tá? Então, nossa, que saudade que eu tenho Bem acompanhada de daquilo. apego. De alguma forma. De alguma forma, sim. Porque tudo que a gente consome e gosta, a gente acaba tendendo a querer mais. Nós tendemos a querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Isso pode ou não construir uma relação. Isso pode ou não construir uma relação. Por quê? Conforme eu vou consumindo aquilo que me agrada, aquele objeto da minha paixão, eu vou tornando ele cada vez mais material e menos idealizado. Então, caramba, ele tem chulé, né? Nossa, ou senão, caramba, nossa, ele tem um bafinho, né? Nossa, eu não tinha reparado nisso. Parece que ele não é tão bonito assim. Ai, nossa, ele tem, caramba, ele é peludo, né? Tá, mas... Aí Parece que o você nariz é assim. começa a olha. mudar, porque você começa com aquilo enxergar. que você quer, o que te agrada, e depois você começa só a enxergar aquilo que não te agrada mais. Exato, você Começa deixa... a enxergar os defeitos, começa a enxergar as pequenas coisinhas, assim, qualquer coisinha aí já começa a ser um empecilho, um cabelinho que tiver fora do lugar já não te agrada E aí mais. bagunça, né, Jamile, os nossos sentimentos, né? A gente não Sim. entende o que está acontecendo. Porque você deixa de ter uma relação consigo mesmo, tá? E começa a ter uma relação com o outro, com a outra pessoa. Consigo mesmo por quê? Porque o que eu quero daquela pessoa? Eu quero consumir aquela pessoa, tá? Seja olhando, seja de forma tátil, seja, enfim, tá? Eu quero consumir aquilo. Quando eu vou consumindo, eu vou percebendo que aquele objeto estranho, aquela outra coisa, opa, é uma pessoa também. Né? E aí o que acontece com isso? A gente começa a tirar o ideal e olhar pro pessoal, pro indivíduo. Indivíduo é falho. Indivíduo tem chulé. Indivíduo tem uma pinta que não me agrada. Hálito. Tem Sei lá, defeitos. às vezes é grosseiro, às vezes é Tem parado defeitos. demais, N coisas, né? Exatamente. Então a gente começa a tirar aquele objeto que a gente não sabe muito bem o que é, de um ideal, de um pedestal, Começa a mudar o ângulo de visão. e começa a enxergar como, opa, é uma pessoa também, como eu. E na relação, né, vamos lá, continuando com a paixão, quando você fala assim, eu não posso mais ver essa pessoa, nossa, ela me dá asco. Por que acontece isso? Geralmente isso acontece... Quer responder? Não, pode responder. Meu, Às vezes até a paixão que durou um tempo acontece isso, né? Isso que a gente não chegou no amor ainda, né? Sim. Porque o que acontece? A paixão, ela é sempre uma relação consigo mesmo. Tá? Então, quando eu enxergo algo no outro que não me agrada, dentro dessa relação, por exemplo, que é curta ainda, tá? Eu não tive tanto contato, geralmente não é que a pessoa não me agrada, é que, na verdade, eu estou me incomodando com algo que ela faz. Tá? Então, Atentos. percebe que parece a mesma coisa.
parece a mesma coisa, só que não é. Não é porque a outra pessoa é outra pessoa. Tá? Ela tem a possibilidade de, se você, por exemplo, se eu falar para você, Stella, você tá com um bafinho hoje, né? Então, né? Aí o que acontece? Você pode pegar isso e falar assim, meu Deus, ele não gosta de mim. E Né? às vezes você tá me alertando pro bem. Exato. É ou duro, você pode, sei lá, escovar o dente, usar um chiclete, sei lá, qualquer coisa, sabe? Mas, de forma geral, quando a gente, dentro desse ambiente de paixão, falando de paixão ainda, rápido, explosivo, Sim, ela é explosiva. né? Quando a gente identifica algo que a gente não gosta naquela outra coisa, não é necessariamente um problema da outra coisa. Pode ser, e quase sempre é algo relacionado Com você mesmo, né? A Com nós. Pessoa. Por A isso que nós. a gente fala, tem gente que difere muito rápido paixão de amor, né? A paixão ela é passageira, o amor não. Tem gente Né? que já define assim. Exatamente. Aí é difícil, né? Porque, por exemplo, se você já explora todas as possibilidades daquela pessoa, de fato, uma relação não vai durar mais de uma semana sem cair em um marasmo, sem cair na mesmice. Né? Se você se encontra todos os dias com aquela pessoa, tá? O que acontece? Você acaba enjoando de consumir aquela matéria. Se você estiver preparado para uma relação, ótimo. Se você não estiver preparado para uma relação com outra pessoa, de carne e osso, um coração que pulsa ali dentro, você não dá conta. Porque tem um peso Você também. Você sabe que, né, vem a pessoa que você está convivendo, você vem de uma criação que tem um peso com os pais, né? Como você leva o seu jeito de viver e a pessoa foi criada de outra forma. Então, quando se unem, né, tem isso que repele, né? Mas isso aí agora a gente vai debater. Tudo bem, isso acontece dentro da paixão. E quando isso torna amor? Que nem vocês não teve essa paixão violenta no começo. Não. O amor foi nascendo. Foi construindo aos Foi poucos. construindo aos poucos. Sim. Nada mais é do que você amar uma pessoa e você se doar para quê? Para o outro. É enxergar o outro, como O o amor, Plínio ele é falou, cego, Jamile? como um ser humano. Tá? Eu não enxergo que o amor é cego. O amor, Ele não, vê. muito pelo contrário. Você vai Você amar. vê tudo. Você vê os defeitos, você... Meu, o amor é onde você mais vê. Que é como ele falou. A paixão é o que eu quero em você. O que eu quero. A Stella tem algo que eu quero. Então eu tô apaixonado por ela porque ela tem algo... A hora que você não tem mais, você não me interessa mais. E aí? O amor é diferente. O amor, apesar de você ver todos os defeitos, todas as falhas da pessoa, é você querer continuar com ela. É você querer fazer com que essa pessoa... Pô, se tem alguma coisa que me incomoda na pessoa, o que eu posso fazer para ajudar ela? Se você não fizer com que essa pessoa melhore ao seu lado, só vai piorar. É onde entra aquela coisa... Cara, não tá mudando, não tá fazendo isso, não tá acontecendo. Onde começa o quê? A ficar com aquele ranço, com aquela coisa, sabe? Então, assim, o amor é você enxergar principalmente que o outro é um ser humano cheio de falhas como você. Porque da mesma forma que você tá vendo os defeitos dele, que não tem algo que não te agrade, você também tem algo que aquela pessoa não gosta. Sabe? O que mais se prejudicam os casais na parte do relacionamento, dessa parte do amor, é o não conversar. É o conversar. A sua amiga saber de todos os defeitos, de tudo que incomoda no seu marido, e o seu marido não saber de nada que se passa. Como que ele vai melhorar desse jeito? Então é muito péssimo quando você se cala e vai reclamar pra amiga. Exato. E é o que acontece na maioria das Mas e relações. meu marido não me ouve, não quer conversar. Mas aí a gente tem diversas formas de conversar. Depende, às vezes a forma com que você está tentando conversar com ele não está Às vezes tá encaixando. impondo, né? Às vezes você está impondo, porque a maioria das vezes que as mulheres conversam Ela é já isso, tá não- no limite, né? Ela não quer conversar, ela quer impor a vontade dela. Então é extremamente difícil. O amor que eu falo não é cego. O amor, para ele sustentar, você tá vendo tudo ali, nu, cru, sabe, da pessoa que tá do seu lado. Se você quer ter realmente um relacionamento com essa pessoa. Ele chega a ser incondicional? Olha. Aí, o que você acha? Eu vou explicar isso
de uma forma que Eu acho que jogo vocês pra vão ele entender. porque Não, daí, sim, porque às vezes daí ele explica. porque às vezes as pessoas falam, né? O amar, a pessoa não precisa nem me amar. Eu amo ela com os defeitos. Eu amo além do retorno. Uhum. Quero ouvir isso. Pra gente poder diferenciar amor de paixão, né? Sim. Sim. Primeira aula de introdução à filosofia do meu curso. Filosofia, tá? Filosofia, a gente já conversou sobre isso, tá? Então, o que é o amor? Principalmente o amor que a gente está falando aqui, o amor não é um sentimento, já começa por aí. A paixão é? A paixão é. Porque a paixão, sem o sensível, o sentir, ele vem de sentir mesmo, tá? Então, consumir de forma sensível, seja com os olhos, com o olfato, o paladar. Para vocês entenderem, né? Aquela paixão de o perfume dela, o perfume dele, o cheiro dele, né? Exatamente. O gosto que então, realmente é isso que abrange o sentir. Né? O sentir é isso, tá? Eu sinto, tá bom? Então, o amor já não é um sentimento, tá? Mas o que é o bendito do amor, então? Se não é um Se não é o sentimento. Se não é o sentir. Se não é esse sentir. O amor me faz sentir algumas coisas, tá? Mas ele, em si só, não é um sentimento. Você está abrangindo também relação de mãe e filho, tudo. Qualquer o amor, tipo. ele é um só. Qualquer tipo. Nós temos 3 formas de amor, tá? A gente pode falar isso assim, diante de uma abordagem clássica do amor, ele tem 3 formas, tá? Nós podemos abordar ele a partir do eros, que é esse amor sensível, tá? De sentir, eu sinto. Nós temos o amor filia, tá? Que é o de filosofia, que é um amor mais próximo ao amor de uma amizade, de um convívio, tá? De uma relação. Uma relação. E nós temos um amor que é ágape. E esse é o amor divino. Esse é o amor incondicional que você perguntou. Tá? Por sinal, o nosso amor, esse amor que eu sinto pela Jamile, ele é mais perfeito na medida em que ele se aproxima desse amor ágape. Só interrompendo, esse então, quando a gente fala de um amor verdadeiro, um amor incondicional, você ama a Jamile com a sua explosão, com o seu autoritarismo, né? Não, ela é mesmo. É aleatório a tudo isso, é um conteúdo que realmente, mesmo que ela te magoe, é um amor que supera. Sem sombra de dúvida. É assim que se considera realmente um amor. Exato. Porque parece que hoje é até complicado a gente falar isso sem expandir para alguns limites, tá, de politicamente correto e afins. Mas como eu estou cagando para politicamente correto, o que acontece é o seguinte: o amor, respondendo, tá? O amor é um vazio do tamanho da outra pessoa que existe em mim. Olha isso, gente. Tá? Vamos parar para pensar. Por que o amor de uma mãe para um filho é o amor, assim, que dessa parte humana é o amor mais ágape que a gente consegue O conceber. filho responde, briga, é mal criado, às vezes não sai como você quer e você o ama mesmo assim. Ele pode ir preso porque matou alguém, você vai lá dar seu sangue. Exato. Exatamente. Porque o filho, ele nasceu da mãe. Dentro da mãe existe um vazio do tamanho do filho. Um amor não é um sentimento, ele gera dependência? Gera. Porque o amor, ele não é um sentimento, mas ele nos induz a sentir. Tá? Então, o que aconteceu? Em todo aquele tempo, naquele start que eu tive ali, caramba, ela é uma mulher, né? Nossa, porque até então era uma relação assim de amigos, né? Então, Sim. caramba, ela é uma mulher, né? A gente
gosta das mesmas coisas, a gente tem os mesmos interesses, nós temos uma mesma perspectiva sobre muitas coisas. Então, o que aconteceu? Naquele momento ali, eu percebi naquele momento que eu tinha um vazio em mim do tamanho dela. Uau. Eu percebi naquele momento ali que, caramba, não é que ela ia me agregar alguma coisa, tá? Porque esse é um amor consumista. Mas eu percebi que existe um vazio dentro de mim que é do tamanho dela. Então, mesmo que ela tenha 1,70, ou 1,69, ou 1,80 com o salto que ela está hoje... 1,5 m. Tá? Outra pessoa com 1,70 m, outra pessoa não preencheria esse vazio, porque é do tamanho dela. É do tamanho exato dela. O amor é isso. Como que a gente percebe esse vazio? No dia a dia. Porque é assim que a gente vai conhecendo a outra pessoa, falando, caramba, olha, a gente vai acolhendo isso dentro da gente, porque é aquilo que nos falta e a gente ainda não sabia. E tem vontade de esganar, tem hora? É incondicional esse amor, mas tem vontade? Sim, claro. E você também? Sim. E tá Ele tudo não bem? é Jamile, pra ser parecido comigo, pra não ter vontade de esganar. E eu não sou o Plínio. Então eu não vou concordar com muita coisa que ele faz. E o que você faz? Respira. Cara, olha, eu respiro e aí a gente tenta conversar. A gente sempre, desde o começo, a gente conversa muito. Então, assim, eu já sou mais... Eu não era, né? Depois que comecei a me relacionar com ele, que melhorou bastante. Quando algo me incomoda, muito pelo contrário, as pessoas acham que eu vou explodir, que eu vou falar um monte. Não. Eu me calo. Eu me calo e eu me isolo. Porque eu me conheço. Eu sei o que eu posso fazer se aquilo lá ficar... Se a ira tomar conta. Então, eu me isolo, eu fico na minha. Não quero conversar, não chega perto de mim. Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil no sentido de expor o que estava me incomodando. Porque eu sempre fui de não falar, de me calar. E aí eu falei assim, ele precisa saber o que está acontecendo. Então, eu me calava e não falava, e ele vinha porque ele quer conversar. E às vezes ele queria conversar assim na hora. E aí foi nisso de se conhecer que ele falou, vou esperar o tempo dela. Aí eu ficava na minha e depois... E ele conseguia respeitar isso? Não, ele conseguia, sempre. Até mesmo eu explodindo com ele, porque às vezes ele vinha conversar e eu falava assim, não quero falar agora, não tô afim de conversar, me deixa aqui sozinho. Sabe? Aquela intenção de que ele fosse esquecer e não viesse conversar mais comigo. E aí ele vinha conversar comigo. Mas assim, não vinha também, como ele me conhece, ele não vinha conversar comigo, perguntando diretamente o que aconteceu no dia anterior, do motivo. A gente sentava, começava a conversar, e aí ele ia assim, abordando alguns temas até chegar naquele assunto. Então, assim, a gente conversa muito, muito mesmo, desde quando a gente começou a se relacionar de amizade. Nossa relação nasceu do diálogo, né? Do diálogo. Então, assim, a gente tem que conversar. Então, assim, eu não poderia ficar calada. Ele tem que saber o que eu tô sentindo, do porquê que eu estou daquele jeito, do porquê que eu me irritei. Então, assim, a gente conversa muito e a gente conversa sobre tudo, sobre, diversas coisas, sabe? Então, e ele me ensina muito, ele me ensinou muito, lá no começo, como que eu tinha que lidar com isso. Até o fato da gente conversar. Porque eu não queria conversar. Eu queria que vai passar, eu vou ficar quieta e eu não preciso falar nada pra você. E ele já é diferente. Então, assim, o diálogo foi a construção do nosso relacionamento e é até hoje. Diálogo, então, ela é a mola, é a propulsora, ela é a chave, ela Sim. é o alicerce, ela é toda essa solidez. Na verdade, né? olha, é o que sustenta a tua relação. Se você não conversar com o seu companheiro, se você não falar pra ele o que tá incomodando, como que ele vai saber pra mudar? Até vice-versa, como que eu vou saber que eu tenho que mudar alguma coisa se ele não me fala? Sabe? Então, assim, a gente conversa, ele fala, sabe? Não, você
é muito assim, você não pode ser assim, você tem que melhorar e tal. E às vezes eu falo de primeira que não vou melhorar, e aí... É porque a gente tem a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci Sim. assim. Exato. cresci assim. Às vezes, e se eu tô ali no calor do momento, ele me fala alguma coisa, a primeira coisa que eu realmente vou responder pra ele é assim, não vou mudar. Só assim, tá. Aí depois, aí a gente começa a conversar e aí vai, sabe? Aí que ele fala, desmontando, até chegar ali, até entrar a fundo mesmo no assunto, até eu me desmontar e a gente conversar sobre tudo aquilo ali que aconteceu. Então, o diálogo é a base eu acho, de qualquer relacionamento. Não só amoroso, mas mãe e filho, sabe? Você também com a sua amiga, de repente você tem uma amiga que, cara, muitas coisas nela te incomodam. Sim. E você não fala pra aquela pessoa, e aí você acaba se afastando da pessoa, engolindo. E aí do nada acabou a amizade. A outra pessoa sem saber o porquê, sabe? Então, assim, a base de tudo é o diálogo. Eu nunca fui muito de conversar. Eu comecei a conversar mesmo quando eu comecei a me relacionar com o Plínio. Que até então, até a minha mãe reclama, quando eu era pequena, que acontecia alguma coisa, ela ficava brava comigo, ela queria saber o porquê, e eu não conversava. Eu ficava trancada lá no meu quarto, não falava nada. Sabe? E a minha mãe também é daquela que quer conversar, quer falar na hora e tudo mais. E eu sabia o que aconteceu, fica falando, e aí vai me irritando mais ainda, e eu não quero falar. Sabe? Então, assim, eu melhorei bastante. Quando a gente começou a se relacionar, eu melhorei bastante essa questão de dialogar, de falar, sabe? O que eu tô sentindo, o que aconteceu, até mesmo porque ele precisa saber. As relações são uma lapidação, né? Eu falo espiritual e aqui na Sim. Terra também, né? Eu falo que você tem que ceder também, né? Tem que ter uma compreensão. Não adianta só um ceder demais, um ser compreensivo demais, né? Isso tem que ter os dois para poder ser harmônico, né? A relação. E às vezes eu vejo que os casais, eu já fui muito falha nisso, às vezes você aceita uma separação por não ter essa mola, esse exercício de fazer dar certo, né? Sim. Poxa, vamos tentar, vamos se Porque esforçar. nada mais é do que a relação de você se doar pro outro, sabe, até o final, mesmo quando ele não está te agradando mais, sabe? Mas, não está me agradando agora, e aí você vai jogar tudo pro alto, porque nesse momento ele não está te agradando. O que está acontecendo? Estela, tem uma frase de um dos meus professores que é a seguinte: eu falo para a Jamile sempre essa frase, que é: eu te amo e isso é um problema meu. Nós somos responsáveis pelas pessoas que cativamos. Pequeno Príncipe, isso aí também, Tá? né? O que isso quer dizer? De forma crua, né? Eu amo a Jamile e, independente do que ela faça, o meu amor por ela continua sendo um problema meu. Se ela aceita esse amor, E ela também não deve se sentir culpada desse amor tão grande. De forma alguma. De forma alguma. Porque, como eu falei pra você, o amor é um vazio que existe dentro de nós do tamanho do outro. Por que hoje a gente tem essa dificuldade em identificar o que é amor, o que é paixão, até onde que vai uma coisa, até onde que vai outra? Porque a gente está enxergando o amor sempre como uma coisa que vem para agregar. Sempre uma coisa da qual eu posso viver muito bem sem. Tá? É isso o que tornou o amor uma coisa tão supérflua hoje. Uma coisa assim, muito irrisória. Por quê? Porque se há algo a mais, eu posso viver muito bem sem. Posso usar quando eu quero e descartar quando eu preciso. Isso é o princípio de unidade que o próprio cristianismo já apresentou para a gente há muitos anos atrás. Vocês serão uma só carne. Tá? O que isso significa? Isso significa que não existe mais eu, não existe mais você. Tá? Existe uma matéria, uma coisa só. Tá? Então,
Lembra, mais uma vez, aquele exemplo do filho que sai da mãe. Tá? Então, agora somos eu e você. Eu não posso me desfazer de mim. Tá? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Percebe? Então, quando eu encaro o amor como uma outra coisa, é óbvio que é fácil de abrir mão. É fácil de... Sai. Tá? Quando eu encaro o amor como uma coisa que sou eu, aí já é mais difícil. E relação a gente constrói assim. Não importa o que você fez, não importa o que você é. Importa o que nós seremos a partir daqui. Com certeza. E vamos trazer aí, nosso tempo passa tão rápido, mas vamos fechar com algo incrível assim, né? Eu tô numa relação super sólida e de repente me desperta paixão ou entusiasmo por uma outra pessoa. E aí as pessoas, o instinto é mais forte que eu, me levou a atrair a pessoa com quem eu tô. E aí? O que acontece aí? A gente sabe que o ego e N coisas, né? A criança mimada interna que quer ter, né? Mas e aí? Aqui tem muita confiança entre vocês, Sim. né? Nossa. É uma Demais. base sólida, assim, você não se preocupa de haver uma traição aqui dele e muito menos de você. E tem casais que já começam na primeira semana, meu Deus, se ele me trair. E aquela insegurança que a pessoa não enxerga que é com ela a questão, né? Porque quando você não se sente segura de si, você acaba emanando isso. Eu posso dar uma dica prática? Por favor, Posso dar uma principalmente dica para as prática? mulheres, né? Que essa insegurança, ela nasce sempre a partir da materialização de um pensamento meu. Tá? Então, tá insegura com o marido? Tá insegura com o esposo, com o namorado? Tá? Única coisa que vocês não devem fazer, comentar com as amigas. Comentou, você materializou isso, você materializou a sua ideia e agora ela não é mais uma ideia sua. Agora é uma ideia da outra pessoa também. Aí a outra pessoa começa a comentar, eu acho que eu vi ele olhando para tal pessoa também, sabe? Independente se é marido, se é namorado, se é... Pessoal, não falem mal dos seus cônjuges para ninguém, tá? A não ser talvez para um terapeuta, para um psicólogo, enfim. Mas não falem mal dos seus cônjuges para ninguém. Tá? Porque eles são você. Lembrem disso. Relacionamento é unidade. Se você está falando mal da outra pessoa, na verdade você está falando mal de você. Não é da outra pessoa. Né? Então, acredito eu que por aí a gente já consegue resolver muita coisa. Não é para se pensar bastante. Fora, gente, casos abusivos, manipulação, isso aí é assunto que não acaba mais. Eu falo que se a gente for falar sobre relacionamento não tem fim. Mas quão grandioso foi o aprendizado de hoje, né? Para muitas pessoas que ainda não têm essa noção. Amor, paixão, não aguento mais, o asco, cansei, a empolgação. Acho que a gente trouxe bastante clareza aí, né, de vocês. E eles dão mentoria para isso, né, para pessoas que estão com dificuldade em qualquer situação e principalmente em relacionamento, porque ali eu falo, né, eles têm uma caixa de ferramenta aí para sempre trabalharem um com o outro, que foi muito importante, né, e poder oferecer também isso para vocês que às vezes estão passando por uma situação, né, N situações, né, o relacionamento leva, né, mas para você ter aí um pouquinho de leveza e sentir um pouquinho como que funciona, né? Porque às vezes a gente define e conclui uma coisa e não é bem assim, né? Sim, então isso é muito importante. Exatamente. Meu Deus, que delícia! É sempre um prazer. Não é? Jamile, deixa uma mensagem para os casais aí pra gente finalizar. Olha, igual eu já falei desde o começo, conversem com seu cônjuge, com seu namorado, com o que for. Tem realmente esse amor de deixar, né? O amor de deixar... Sabe, de se desarmar um pouco. Ninguém é perfeito, ninguém tá numa relação para ser perfeito, muito pelo contrário. É igual você falou, amor é cego. Não, o amor é onde você enxerga realmente as falhas da outra pessoa e resolve permanecer mesmo assim. O amor é o que permite, é o que nos permite enxergar com mais clareza. Ainda. Sim. E realmente não desista do seu parceiro. Procure ajuda.
né? Você acha às vezes que pode não ter solução e de repente tem. Sim. Né? Então, Exato. assim, não abandona o barco, às vezes, por tão pouco, né? É sempre bom a gente Exatamente. repensar no mundo de hoje, né? E por um impulso, eu falo porque a pessoa que já aconteceu algumas situações assim, a gente, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo o quão valioso é você passar por todo esse ensinamento que eles passaram hoje. Tão Sim. novos e tão sábios. Pois é. Muito obrigado. Ah, muito eu que obrigado. agradeço Eu que demais. agradeço, Thaline. E até o próximo programa. Trouxe aqui uma lembrancinha para vocês, como sempre. Muito obrigada. Quero agradecer adoro. a vinda de vocês e até o próximo programa. Um beijo no obrigado. coração de vocês. Tchau, tchau. Você acompanhou no portal RC1 o programa Ser Incrível com Estela Mares. Diferentes assuntos para facilitar o seu dia a dia. Até o próximo programa.